Olá pessoal, o meu nome é Alisson e é com enorme prazer que eu recebo todos vocês no 30º curso de verão do programa de pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal de Minas Gerais. E o tema da nossa aula de hoje será os modelos animais para o estudo da biologia do câncer. Como foi discutido na nossa última aula sobre os aspectos fisiopatológicos básicos do câncer, nós podemos concluir que a pesquisa do câncer, como em outras doenças, depende muito de modelos e sistemas representativos e confiáveis. No entanto, o câncer não é um tumor definido por uma única molécula, mas sim um complexo heterogêneo e altamente variável de diferentes doenças individuais. Diante disso, os estudos sobre os mecanismos subjacentes à formação, função e patologia de tecidos e órgãos são possíveis em grande parte devido ao uso de sistemas de cultura de células e os modelos in vivo. Esses tipos de modelos para o estudo do câncer permite ter uma noção sobre os agentes carcinogênicos que induzem a doença, o desenvolvimento de terapias e fármacos contra o câncer e os mecanismos moleculares e celulares da doença. Modelos in vitro é uma ferramenta amplamente utilizada para melhorar a nossa compreensão da biologia celular, morfologia do tecido, mecanismos de doenças, ação de drogas, produção de proteínas e o desenvolvimento da engenharia de tecidos. A maioria das pesquisas sobre a biologia do câncer é baseada em experimentos utilizando as células bidimensionais in vitro, ou as chamadas culturas em 2D. Nesse modelo de células 2D aderente, as células crescem como uma monocamada em um frasco de cultura ou até mesmo em uma placa de Petri plana. Já o conceito de cultura tridimensional em 3D é baseada na criação de estruturas esferoides, nas quais as células formam várias camadas. Esta estrutura imita as características físicas e bioquímicas de uma massa tumoral sólida. Os modelos in vitro é uma alternativa de baixo custo, podendo ser feito desde cultivos simples, como os bidimensionais, até mesmo os mais complexos, como os tridimensionais. E possui diversas vantagens, permitindo o estudo de proliferação, a invasão, citotoxicidade, potencial metastático, angiogênese, remodelação da matriz extracelular das células tumorais. Entretanto, uma das limitações desse modelo é que há uma baixa relevância fisiológica e um conflito com o in vivo, e não apresentam todas as complexidades que o microambiente tumoral possui. O uso de modelos animais para estudar o câncer teve um grande impacto na nossa compreensão dos processos que regem a doença, desde a iniciação, promoção e progressão tumoral, e permitiu a descoberta e validação pré-clínica de novos tratamentos contra o câncer, pois permite recriar o desenvolvimento do tumor em um ambiente mais fisiopatológico. Diante disso, os modelos animais são poderosas ferramentas de pesquisa para a descoberta e o desenvolvimento de novos tratamentos para várias doenças humanas, inclusive o câncer. Além disso, possuem diversas vantagens, tais como pequeno porte e baixo custo de manutenção, reproduzem-se rapidamente e têm grandes ninhadas, cerca de 80% de ortologia com os genes humanos, podem ser geneticamente modificados ou não, além de ser intercruzados com outros modelos. E as limitações dessa ferramenta são
o baixo grau de heterogeneidade, desafio para a elucidação de mecanismos moleculares. Além disso, os modelos in vivos para o estudo do câncer podem ser divididos em 3 categorias, sendo estas os xenoenxertos, o haloenxertos e os GEMS, que são os animais geneticamente modificados. No xenoenxerto, os animais recebem células cancerosas de organismos diferentes. Um exemplo é o transplante de células cancerosas humanas para camundongos imunocomprometidos. Além disso, nos haloenxertos, os animais recebem células cancerosas da mesma espécie. Já os geneticamente modificados, eles desenvolvem tumor de forma endógena. Todos esses modelos possuem vantagens e desvantagens. As vantagens dos modelos de xenoenxertos e haloenxertos é a progressão tumoral de forma rápida. Já a vantagem dos modelos geneticamente modificados é a progressão tumoral de forma lenta. Além disso, nos xenoenxertos e no haloenxertos, existem um comprometimento do sistema imunológico. Já nos modelos geneticamente modificados, nós podemos estudar a participação do sistema imune na progressão tumoral. Os modelos de animais transgênicos ou geneticamente modificados são poderosas ferramentas de pesquisa para a descoberta e o desenvolvimento de novos tratamentos contra o câncer. Esses animais possuem mutações genéticas associadas às malignidades humanas em genes de interesse que estão relacionados com ganho de função, como a ativação de oncogenes, ou em outros genes que estão relacionados com a perda da função, como a inativação de genes supressores de tumores. O desenvolvimento dos animais geneticamente modificados é realizado por meio de alterações no DNA de células-tronco embrionárias que são selecionadas e injetadas em blastocisto, que após esses procedimentos são implantados no útero de uma mãe de aluguel. Essas alterações também podem ser realizadas em ovócitos, que também será implantado no útero dessa mãe de aluguel. Os filhotes que nascerem desse procedimento serão os animais transgênicos. Um exemplo de laboratório que trabalha com o desenvolvimento desses animais é a Jackson Laboratory. Os animais geneticamente modificados são uma promissora alternativa para as investigações biológicas e terapêuticas na área do câncer, uma vez que eles nos permitem estudar o início da progressão do tumor no local alvo, além de diferentes estágios de progressão do tumor em vivo, um microambiente heterogêneo e imunocompetente, a resposta terapêutica mais próximas aos humanos e mimetiza a cascata de metástase que ocorre em vivo. Existe uma grande aplicabilidade desses camundongos geneticamente modificados na ciência, uma vez que eles nos permitem estudar os efeitos carcinogênicos de fatores ambientais, a identificação de novos genes associados ao câncer, o monitoramento tumoral por meio de imagens e o desenvolvimento de novas terapias e fármacos. Na tabela 1, segue alguns exemplos de camundongos geneticamente modificados que recapitulam diferentes tipos de câncer, por exemplo, o câncer de pulmão, o câncer de cólon, o câncer de mama, o de pâncreas, o de próstata e o de fígado, entre outros tipos de câncer. Aqui, na Universidade Federal de Minas Gerais, no BIR-Braille Lab, nós possuímos diversos modelos animais para o estudo do câncer, sendo um destes o HiMic, que desenvolve de forma endógena o câncer de próstata,
e o CIII-tag, que desenvolvem o câncer de mama também de forma endógena. O modelo animal geneticamente modificado Haimic é um modelo que nos permite estudar o desenvolvimento e a progressão do câncer de próstata. Anteriormente, os outros modelos desenvolvidos para estudar esse tipo de carcinoma, eles possuíam uma manipulação em outros genes que não levavam a um carcinoma invasivo. Diante disto, houve a necessidade do desenvolvimento de um modelo que mimetizasse a progressão e o desenvolvimento do câncer de próstata de forma endógena. Para isso, o modelo Haimic foi desenvolvido. Este modelo ele possui o proto-oncogene MYC, que no câncer de próstata é frequentemente expresso de forma constitutiva e persistente. E como o animal Haimic ele foi construído? Para isso, na região promotora, que é a região aonde se inicia a transcrição de um determinado gene, neste caso aqui, mais especificamente o gene ARR2PB, que codifica a probazina, que é uma proteína específica das células epiteliais, foi inserido nessa região o proto-oncogene CMYC. Diante disso, toda vez que houver a ativação do promotor da probazina, o proto-oncogene CMYC estará sobre esse promotor. Além disso, a probazina tem a sua produção regulada por andrógeno. Com isso, toda vez que houver o aumento nos níveis de andrógeno, terá o aumento na produção da probazina e, consequentemente, a produção do proto-oncogene CMYC. Diante disso, o camundongo Haimic terá o desenvolvimento do câncer de próstata de forma endógena. E como se dá as fases da progressão do câncer de próstata no modelo Haimic? Na figura abaixo, nós temos a representação do microambiente da próstata, que possui uma região de células epiteliais e uma região estromal. No primeiro quadrante, nós podemos observar a presença de uma próstata normal, com suas células colunares e suas células basais delimitando a região estromal da região epitelial. Após ter iniciado a fase de iniciação da progressão tumoral, nós já podemos observar algumas alterações do microambiente da próstata, que começa a aparecer alguns infiltrados inflamatórios. O terceiro estágio, que é onde há a formação do PIN, que são as lesões intraepiteliais prostáticas, nós temos um espessamento da camada das células colunares e uma redução da camada basal. Por fim, quando já tem-se a instalação do adenocarcinoma, nós conseguimos ver a formação de ácinos com células tumorais invadindo a região estromal. E isso também já é característico de um processo metastático, que nesse modelo pode ocorrer metástase óssea e metástase para as regiões viscerais. Como que o modelo C3-tag, que desenvolve o câncer de mama de forma endógena, foi desenvolvido? Para isso, na região promotora, onde inicia-se a transcrição das células epiteliais da mama, foi inserido a subunidade 3 da proteína C, que é uma região de ligação de esteroides prostáticos. Além disso, nessa região promotora também foi inserida o proto-oncogene TAG, que é um antígeno T da proteína derivada dos vírus CV40, que causa uma anormalidade da regulação do ciclo celular. Diante disso, na região promotora das células epiteliais, foi inserido o gene TAG, que faz com que haja a regulação do ciclo celular e essa estabilidade genômica, além de reduzir a P21, que é um inibidor do ciclo celular da fase G1, e o aumento das ciclinas CDK2, A4 e A6, que aumenta a proliferação celular, o que é muito semelhante
nos casos observados de câncer de mama em humanos. Desse modo, o que nós podemos concluir perante o exposto é que os modelos in vitro e in vivo são ferramentas valiosas para estudar a biologia e a genética dos cânceres humanos, bem como para a investigação pré-clínica de terapêuticas anti-câncer e prevenção do câncer. Vários modelos animais foram gerados por engenharia genética, transplante de enxerto e indução viral, física e química. Diante disso, quais seriam as técnicas de microscopia e de biologia molecular que irão nos auxiliar na identificação das alterações genéticas que esses modelos possuem? E esse será o tema da nossa aula prática do módulo Modelos Experimentais na Era da Edição Genética. Eu agradeço a todos e até lá!